E aí, gente, tudo bom com vocês? Então, esse sábado, dia 14 de novembro, nós temos essa videoaula, que é uma continuação, que é a parte número 2, sobre a questão das fases do capitalismo e a globalização. Então, na última aula nós falamos sobre o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. E agora nós vamos falar mais do atual tipo de capitalismo e da globalização. O atual tipo do capitalismo atual, nós podemos falar também que é uma divisão desse capitalismo financeiro que está sendo estimulado a ser falado como capitalismo informacional. Então vamos lá, gente, o que nós temos que falar. Então vamos lá. Então, gente, o capitalismo informacional até pode ser, você pode relacionar com a questão das teorias de Milton Santos, que Milton Santos ele vai escrever muito sobre globalização e ele vai falar sobre o meio técnico, científico, informacional. Ah lá. Ah lá, gente. Informacional. Por quê? Hoje, qual que é a principal mercadoria negociada pelas principais empresas do mundo? São os nossos dados. Os nossos dados são assim vendidos a peso de ouro. Para que isso? Para que as empresas façam propagandas, façam linhas de, vamos falar de ataque para conseguir um consumidor mais precisos. E com isso você vai ser mais facilmente capturada pelas essas marcas. Essas marcas vão conseguir ter mais clientes fiéis. Hoje, uma das coisas que mais chama atenção é a fidelização das marcas, onde pessoas, mesmo que algumas marcas não tenham produtos muito bons, elas têm fiéis. E você já deve ter visto alguns, por exemplo, até mesmo de ramos tecnológicos, que a hora que você fala mal da marca, você está comprando briga com a pessoa. Então, essa é a fidelização. Então, a informação de saber como que você pensa é uma maneira também de negociar e também do capitalismo ganhar mais força. Então você vai ter a informação se transforma na principal mercadoria. Outra coisa que vai acontecer ainda mais é a concentração de renda. Mas por que isso? Porque, como nós vimos na etapa anterior, várias empresas elas vão se fundir, vai se fundindo e muitas vezes o que vai acontecer? Depois nós vamos mostrar aí para vocês as grandes corporações. As grandes corporações elas vão ter braços estendidos para muitos lugares, então para muitos setores. Então a gente pode deduzir que o mesmo dono que é dono de uma marca de chocolate, por exemplo, é dono de uma marca de roupa que você usa. Vai falar, mas pera um pouquinho, roupa com chocolate não tinha nada a ver. Mas então, aí você já observa bastante isso. Tudo bem? Então, e o comércio, né? As empresas vendem então os seus usuários, né? Então a sua informação. Então aí vocês estão observando, principalmente aqui alguns aplicativos que estão na moda. Então hoje toda vez que você clica no Instagram, no TikTok, no Snapchat, no Facebook, no Google, todo mundo sabe o que está fazendo e as empresas sabem o que você quer e o que você quer consumir, certo? Então por isso que você vai ter as grandes marcas. Olha lá para você ver que eu falei com vocês. Aquela mesma marca de chocolate que você consome lá no supermercado é a mesma dona do creme para o rosto que você usa e da mesma marca aqui que você usa de roupa. Olha que bonito, hein? Vai lá só para você ver. Então, o mesmo dono que
ajuda na sua beleza e nas suas roupas é o mesmo do chocolate, que faz você engordar. Então podemos até falar assim que aqui causa espinha e depois você vai usar o creme do mesmo dono do chocolate. Então você imagina como que é então essa concorrência. Nós vivemos num mundo manipulado, então nós não temos para onde correr. Cada vez mais aquela sensação de liberdade, de direito de escolher é pura balela, tá? É pura lorota. Você está na mão de poucas empresas. Então isso é bastante curioso, principalmente agora nesse ramo do capitalismo. Então nós temos que prestar bastante atenção no que nós consumimos, quem são os donos. Então nós precisamos bater bem nessa tecla que não existe hoje essa questão de eu quero ser livre para consumir o que eu bem entender. Desculpa, tá? Inocente, não sabe nada. Hoje você vai ter muitas marcas que pertencem ao mesmo dono e ele consegue dar aquela mascarada. Olha só para você ver, falei aqui de chocolate, agora falei aqui das duas grandes marcas de bebida, Coca-Cola e Pepsi, tá? PepsiCo, é Pepsi Company. Então aí você já vai ver, ó, o que ele é dono. Por exemplo, aqui no Brasil, ele é dona daquela marca de salgadinho, que vocês gostam bastante. Aqui, aquela marca de chulé. Nossa, a hora que você abre, você mata 3, tá do teu lado. Só com o cheiro. Olha aqui, ele também é dono da aveia. Olha aqui, ele também é dono de fast food. Então aqui o KFC, né? Onde vende frango frito. Olha aqui, Taco Bell também é uma empresa de fast food. Pizza Hut, ó, também a gente já conhece. Então, gente, nós temos várias marcas que são conhecidas para nós e pertencem ao mesmo dono. Então você já imagina como é a concentração de renda. E por causa disso, gente, você vai ter o quê? Esse dinheiro, ele vai circular muito rápido, porque as empresas, elas podem estar com uma pessoa hoje, amanhã está na outra mão. Vou pegar, por exemplo, essa semana, na verdade, ontem. Depois que a Pfizer conseguiu anunciar o grau de eficiência da sua vacina e comprovar mesmo, o dono da Pfizer, que é uma empresa norte-americana de laboratórios, conseguiu vender só ele, tá? 5,6 bilhões de dólares em ações. Mas nossa, então ele abriu mão, mas muitas vezes ele abriu só uma pequena parcela. Por quê? Imagina, todo mundo queria comprar dinheiro, comprar as ações da empresa dele, porque a empresa dele está nessa corrida sobre a vacina da Covid. Então, disputou, leilão. Então ele poderia vender uma parcela pequena da sua empresa por milhares ou até milhões de dólares. Então ele sorriu de orelha a orelha, ficou ontem 5,6 bilhões de dólares mais rico. Se ele me desse só 1 milhão, eu já estava feliz da vida, né? Isso nós chamamos de smart money, tá? O que é smart money? Dinheiro esperto. Por que dinheiro esperto? Aquilo que eu comentei com vocês. Ele troca de mãos toda hora. Ele troca de mãos a toda hora. Então, por exemplo, ele pode estar no Brasil de manhã, na hora do almoço ele dá um pulinho na Argentina, no meio da tarde ele vai para a Ásia e no finalzinho da tarde ele vai dormir nos Estados Unidos. O mesmo investimento. Então vai depender de como que é o investidor. Vocês devem conhecer algumas pessoas que fazem o tal do day trade, né? Que é aquelas pessoas que ficam direto olhando as oscilações das bolsas de valores para saber aonde vai tirar, onde vai colocar dinheiro nos seus investimentos. Aí fica falando, aí vai no Facebook ou vai
no YouTube fala que tinha 100 reais no bolso e hoje está com 50 milhões na conta bancária. Então, assim, é 1 em 1 milhão, tá, gente? É uma ilusão falar que todo day trade é milionário. É porque você está falando em especulação, você está falando em ações futuras. Ninguém conhece o futuro. Pode deduzir alguma coisa, mas grande parte, ao invés de acertar, erra, tá? Então você vai ter que o smart money ele vai trocar de mãos. Por quê? Porque os avanços tecnológicos, aí vem a questão do embate do 5G. O 5G entre Estados Unidos e China. Por que isso? Ó, disputa pelo pioneirismo da tecnologia. A China está na frente, para a tristeza do pessoal que gosta do Trump, tá? E a China está bem à frente dos Estados Unidos. Só para pegar uma questão, até hoje não há empresas americanas com a tecnologia 5G. Então, hoje, quais são os países que têm 5G? Além da China, nós temos a Coreia do Sul e nós temos a Suécia. Suécia? Mas por que Suécia, Estevam? É por causa que ela tem uma empresa chamada Ericsson. Hoje, alguns produtos da Ericsson são vendidos com a marca Sony Ericsson. Tudo bem? Então tem Japão no meio. Então, hoje, os Estados Unidos, se for entrar num leilão de 5G, ele perde, porque ele não tem tecnologia pronta, tá? Então, por isso que o medo da China dominar, porque a China já tem a tecnologia e tem para oferecer. A Huawei, que é a empresa que está no centro desse furacão, já é a líder de mercado mundial na questão de repetidores de sinal de celulares. Então, quem está assistindo a minha aula pelo celular, se não fosse os chineses, ninguém estava assistindo, tá? Então, é uma questão também de a gente observar o que tem por detrás dessa geopolítica, ok? Então, os avanços tecnológicos fizeram com que as trocas comerciais ganhassem vamos dizer, uma velocidade muito grande. Então, todo mundo tem condições de ter papéis, ações de várias empresas do mundo. No Brasil, por exemplo, agora no mês de outubro, houve a liberação para as pessoas terem ações de empresas internacionais. Antes disso, só poderia ter ações de empresas internacionais quem tinham na Bolsa de Valores uma conta bem pobre, né, gente? Para você investir, por exemplo, em ações da Apple, da Google, da Tesla, você tinha que ter um pré-requisito antes disso. Então é uma mixaria, né? Eu sei que para vocês é dinheiro de café, tá? Para não falar coisa pior. 1 milhão. Você tinha que ter 1 milhão investido em ações para conseguir papéis da Apple, da Google, da Microsoft. Agora, a partir de novembro, qualquer um pode ter ações. Qualquer um. Então, se você quiser ter um dinheirinho lá guardado, falar, nossa, não tem esse dinheiro aqui vai ficar parado. Tô com dó, vou investir em ações. Então, você pode entrar na bolsa, na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, e investir em bolsas de valores. Outra coisa seria paraísos fiscais. O que é paraíso fiscal? Muitas vezes a pessoa tem esse smart money, mas ela não conseguiu esse smart money de uma forma lícita. Ela pode ter conseguido esse dinheiro ali através de tráfico, de contrabando, de golpes. Então isso ela tem que esconder, porque senão os órgãos internacionais vão atrás e conseguem reaver esse dinheiro. Como que é feito? Então,
para eles esconderem esse dinheiro de forma ilícita e depois aparecer com forma lícita. Tem alguns países que não exigem a declaração de origem do dinheiro que está investindo naquele país. Como assim? Imagina, vamos pegar um caso hipotético. O Estevão aqui, ele fez fortuna vendendo muamba, certo? Aí, se eu ficar com o dinheiro parado aqui no Brasil, eu vou chamar a atenção da Receita Federal. E aí a Receita vai querer ir atrás de mim e vai pegar tudo que eu ganhei. Então o que eu faço? Eu vou colocando aos poucos em algum país que é considerado paraíso fiscal. Por quê? A hora que vai entrando esse dinheiro, o país não exige que eu coloque, tá? Que eu coloque ou que eu declare de onde eu tirei esse dinheiro. E aí o que vai acontecer? Dentro daquele banco, dentro daquele país, o país vai fazer o que nós chamamos de lavar dinheiro. O que é lavar dinheiro? Eu levei para aquele país um dinheiro oriundo de contrabando, de forma ilícita, e lá naquele banco, eles vão com jogadas de contabilidade, eles me devolvem o dinheiro de uma forma limpinha, tá? Lícita. Então esconde essa ilicitude do dinheiro. Então você vai ter aqui localidades caracterizadas pela grande permissividade. Então o que é permissivo? Então eles aceitam qualquer tipo de dinheiro, tá? Então permissividade de investimentos e pela não identificação das pessoas e origem do dinheiro. Então, por exemplo, você pode ter traficantes, contrabandistas e outras pessoas que cometem alguns crimes investindo naquele país. Tudo bem? Então, paraísos fiscais são esses. Só que, o que está acontecendo? Cada vez mais está aumentando o abismo entre a população mais pobre e a população mais rica no mundo, tá? Então, isso são dados de 2019. Olha só para você ver. Gente, o 1% da população mundial tem 50% do dinheiro do mundo. E os outros? E os outros 50%? Fica na mão dos 99%. Então, o que está acontecendo? Cada vez mais as pessoas concentram o dinheiro nas suas mãos. Vou pegar outro dado curioso de 2020. Jeff Bezos. Conhece Jeff Bezos? O dono da Amazon? Um dos donos do Twitter, onde o pessoal fica lá batendo boca? Então, ele em um dia, ele conseguiu vender 7,2 bilhões de dólares em ações. Então ele ficou mais 7,2 bilhões. Eu falei assim, gente, o cara já tinha 130 bilhões. Para que ele vai querer mais 7? Pelo amor de Deus, pode ser guloso. Me dá um aqui para mim, né? 1 bilhão para mim, imagina. Eu tava soltando foguete. Então, povo, a tendência é cada vez mais afastar isso daqui, gente. Por quê? Muitas vezes, esse pessoal daqui utiliza de técnicas que a população dessa região aqui nem sente que está sendo segregada. Então, com a questão de, você tem que ter os produtos que eu desenvolvo. Você precisa, para ser alguém, você precisa ter o status, você precisa frequentar os mesmos lugares que eu. E aí a população compra. Então você tem uma pressão muito grande para você ter o mesmo estilo de vida. Então você vai ter aqui uma aculturação, podemos falar desse jeito.
Essa aculturação, que jeito que ocorre? Você vai ter perfis de pessoas que você bate o olho e fala assim, nossa, que legal. Aí você começa a desejar não você ser aquela pessoa, porque você compra a ideia que aquela pessoa é um símbolo de sucesso e você quer atingir o sucesso igual àquela pessoa. Mas muitas vezes você sabe que isso é quase que impossível. Estou sendo bem realista, porque é difícil todo mundo ocupar o cume, o ponto mais alto de uma montanha. O cume é o lugar mais, vamos dizer, o menor lugar de uma montanha. Então todo mundo não tem como ficar em cima da montanha. Então você vai ter a aculturação muito forte. E aí tem até uma expressão que é muito falada. Hoje nós somos julgados, né? Então hoje somos julgados, aí eu vou colocar aqui, analisados pelo o que temos e não pelo que somos. Não pelo que somos. Traduzindo, a gente pode ser o maior mau caráter do mundo, mas se a gente pode ostentar, muita gente vai nos seguir. A gente pode até puxar para a política, né? Quieto, cala-te boca, esteiro. Então, gente, hoje, então nós somos analisados pelo que nós temos, ou aonde nós estamos na cadeia de status, não pelo que nós somos, ok? Esse aqui é um dado que aconteceu ontem, gente. Ontem, na verdade, saiu dia 12, né? 12 de noitinha. Aí os meios de comunicação trabalharam isso com a gente. O Brasil é o 9º país mais desigual, diz IBGE. Distribuição de renda continua concentrada e aumentou frente a 2015, quando o indicador de desigualdade chegou ao menor patamar. Esse aqui é o índice Gini, tá, gente? O índice Gini é um índice de desigualdade social. Esse índice de desigualdade social vai de 0 a 1, mas diferente do IDH, quanto mais próximo do 1 é mais desigual, tá? Quanto mais 0, próximo do 0, é melhor a distribuição de renda, tudo bem? Então, quanto mais próximo do 1 no Gini, é mais desigual. Quanto mais próximo do 0, menos desigual, ok? Então, quando você fala desigualdade de 0, então você faz uma relação com o Gini, tudo bem? Então, o índice Gini, que mede a concentração de rendimentos, e quanto mais perto do 1, olha lá, pior distribuição, ficou em 543 em 2019. Olha só para você ver, nós tínhamos em 2012 540, 2015 era 523, e a tendência, aguarde e confie. Aguarde e confie. Isso são dados de 2019, antipandemia, né? Antes da pandemia. E aí, meus queridos, o que a gente pode esperar? 2020. Ai, lá vamos nós, né? Que nem a montanha-russa. Aê! Vamos descer, né? Mas não sabe se o trilho vai estar inteiro lá embaixo. Espero que tenha, né? Pelo amor de Deus. Então, povo, nós vamos descer a ladeira. Espera aí que nós vamos descer a ladeira. E uma das coisas mais curiosas, tá? Que está nesse dado aqui, olha só para você ver. Olha aí, gente. Segura na cadeira, toma lá o seu calmante, que agora vai. Olha, galera,
Povo, aqui no Brasil, ó, os 10% mais ricos têm a mesma renda ou o mesmo dinheiro, vou colocar aqui, ó, o mesmo dinheiro dos 80% mais pobres. Dureza, hein? Caramba! Então você já imagina. Então você já vê a concentração de renda tá assim, tá osso. Então a tendência, se a gente não tomar um cuidado, é piorar. Tudo bem? Então nós vamos piorar bastante. Agora vamos lá. Outra coisa que a gente tem que trabalhar bastante é a questão das fases do capitalismo. Vamos lá. O que é divisão internacional do trabalho? Em cada fase do capitalismo, os países possuíam, tá? Os países possuíam o seu papel dentro do capitalismo. Então, cada um no seu quadrado, ok? Então, vamos lá, ó. Então, aqui, nós vamos falar que nós estamos as metrópoles. E, do outro lado, as colônias. Vamos lá. Opa! Aqui, gente, tem um errinho aqui no meu slide, tá, gente? Eu queria fazer esse daqui, tá, gente? Ó. Então, vamos lá. Povo, o que as colônias faziam? Qual que era o papel das colônias? Era fornecer matéria-prima, a matéria-prima seria, então, recursos como cana, café. Aí você vai ter riquezas minerais, então ouro e pedras preciosas, prata, riquezas minerais e escravos. Ok? E a metrópole? Metrópole fornecia produtos manufaturados. Produtos manufaturados. Já no capitalismo industrial, lá de novo, ó, vou dar aqui uma adaptada. Tá, gente? As metrópoles. E as colônias. O que acontece de diferente aqui? No capitalismo industrial é um processo crescente, então vai ter o quê? Além de matéria-prima, riquezas minerais. Aí você vai ter aqui, ó, uma coisa que eu vou chamar bastante a atenção de vocês, vai ser a transformação, né? Escravos para consumidores. Como assim, Estevam? É só você lembrar um pouquinho das aulas de história. Você vai ter aquelas leis inglesas que impediam o tráfico negreiro para que os negros se transformassem em consumidores, porque escravo não consome. Então você vai ter a transformação de consumidores, ok? Então você está observando que você teve um aumento, né? Um aumento da exploração. E o que os países
as metrópoles forneciam produtos industrializados, ok? Então você já imagina, então está aumentando a exploração, porque produto industrializado tem em maior quantidade, então vai manipular e vai controlar, vai monopolizar ali o comércio naquela região, ok? Agora, de novo, tá, gente? Eu aproveitei para fazer aqui e terminei errando. De novo, ó, você vai ter aqui, tá, gente? Agora, toma cuidado, capitalismo financeiro. Você vai ter países subdesenvolvidos e aqui os países, vou colocar em roxo, países desenvolvidos. Aí, o que vai acontecer? O que você vai ter aqui? Olha o processo de exploração. O que os países subdesenvolvidos vão fornecer? É uma junção, né? Então, olha lá, ó, matéria-prima, que já tinha desde a primeira fase. Riquezas, minerais também tinha na primeira fase. Aí entra mercado consumidor que estava na segunda, mercado consumidor. Agora aumenta, ó. O que vai ter aqui? Mão de obra barata. Aí você vai falar assim, tem mais tempo? Tem, olha lá, crescente. Aí tem incentivos fiscais. E leis ambientais fracas. Opa, para que eu conheço essa história? Você acha? Nossa, imagina, gente. O Messias é ambientalista. Aí, o que os países desenvolvidos fornecem? Ó, tecnologia e capital. Tem mais alguma coisa? Ué, mas é o que dá mais dinheiro, tecnologia e capital. E de novo, aí agora a última coisa. Observe aqui, gente, de novo, olha lá, vamos consertar aqui. Ei, mas eu falo, é um Neymar que fez esse slide, hein? Tinha que ser o Estevão mesmo. Vai lá, ó. Então, o que acontece? Eu não vou escrever tudo de novo, né? Pelo amor de Deus, né? Vocês vão... Então, todas as etapas, né? Todas as características das etapas anteriores. Das etapas anteriores. E o que vai ter de importante, tá? O que nós temos que pegar lá com o fio da meada. Ó, baixos índices educacionais. Por que isso? Por que isso, Estevão? Porque nós sabemos que aquelas pessoas que têm um baixo índice educacional são aquelas que são mais espantadas ou mais impressionáveis. Aquelas que vão consumir aquilo que está corroendo a nossa sociedade, que é as fake news.
E se vocês viram, também dados de ontem, fizeram estudos no Brasil com o auxílio da embaixada alemã aqui no país, mostrou que as notícias falsas, elas têm melhor engajamento do que as notícias verdadeiras. O que quer dizer isso? O povo compartilha mais notícias falsas do que as notícias verdadeiras. É igual eu, né, gente? É aquele cara bem água com açúcar, fala assim, então, tem que pensar bem, nós temos que pesquisar. Aí vem outro professor, que o capitalismo, porcos. Não, gente, tem que ser um pouquinho, meio assim, equilibrado, tá? Tem os seus lados bons, o capitalismo, né? Quem não gosta de ter um dinheirinho no bolso, mas também tem um lado ruim, ok? Então, o que vai acontecer? Nos países desenvolvidos, tem tudo. Aqui eu posso escrever, porque é mais fácil, né? Olha lá, ó. Tem tecnologia, tem o capital e onde ficam os provedores dos principais aplicativos das redes sociais? Nos países desenvolvidos, né? A informação. E descobriram que grande parte dos sites que espalham fake news no Brasil são sites hospedados em plataformas fora do país, tá? Então, fora do país. Então, para que isso? Porque aí fica difícil você monitorar de onde veio o ataque, ok? Então, você já imagina, olha como que está cada vez mais difícil sair, né, dessa encruzilhada, ok? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que trabalhar é o keynesianismo e o neoliberalismo. Nós trabalhamos bastante esse ano 2020, está sendo muito discutido aqui por causa da pandemia, tá? Por quê? Olha como que é, ó, política econômica que propõe ampliar a intervenção do Estado na economia. Olha lá, ó, ampliar. Nós não queremos, assim, os liberais, eles não querem que o Estado interfira na economia. Não querem. Querem que a própria economia, ela que se regimente, ela que faça as suas escolhas, ok? Só que nós estamos vendo que, infelizmente, a economia, ela sozinha, ela não consegue sobreviver. Precisa daquele empurrãozinho do Estado, ok? Então, o que vai acontecer? Quando o keynesianismo fala, o Estado ele tem que ter a função de prover a economia. Vai lá, ó, reestruturar a indústria nacional. Olha, lembra? Tudo pela economia, ou lockdown, ou isolamento social, ou economia. Virou até um slogan, virou até essa guerra. Quem usa máscara é marica e quem está pensando no bem do país pensa na economia, tá? Se é marica, eu também sou, né? Então vamos lá, ó. Então, povo, estimular práticas protecionistas. Aí que tá, gente. Hoje, até mesmo os liberais estão utilizando, alguns países estão utilizando essas práticas protecionistas. Vamos pegar um país que eu espero que ano que vem esteja diferente. O Trump, nos Estados Unidos, praticou muita tarifa protecionista, porque ele precisava fazer aquele slogan, né? Make America Great Again, ou American First. Então ele precisava proteger o seu comércio. Só que, amém Jesus, o Biden ganhou, tá? Então, isso é tudo minha opinião, tá, gente? Então, Trump, então Estados Unidos,
ele fazia práticas protecionistas, mas ele não era keynesiano, ele era liberal, mas ele queria o quê? Ele praticava o que nós chamamos, tá gente? Os Estados Unidos do Trump, ele utilizava o unilateralismo. O que quer dizer isso? Unilateralismo é diferente de plurilateralismo. O que quer dizer isso, Estevam? Em um acordo comercial, quando você tem essa visão unilateral, você vai entrar nesse acordo só para você ganhar. Já o plurilateralismo seria quando você entra num acordo, você vai pensar de uma maneira que quase todos ou a maior parte dos integrantes desse acordo ganhem. Então, pluri, você está pensando já num todo. Uni, você está pensando só na sua parte, tá? Incentivar o consumo de produtos nacionais. Vocês estão vendo bastante na pandemia. O brasileiro é diferente, né? O brasileiro compra no Ali, compra no Mercado Livre, quer dinheiro, quer o mais barato. Prefere comprar uma camiseta no Mercado Livre do que comprar na moça da boutique que fica na esquina de casa, tá? Então, isso aí, gente, é um espírito keynesianista, tudo bem? E aí nós temos o neoliberalismo, que hoje é o contraponto do keynesianismo. Política econômica propõe diminuir, enquanto aqui ele está querendo ampliar, aqui está querendo minimizar a intervenção do Estado. Então, aí vem a questão da privatização. Olha o Paulo Guedes, que é a ala liberal do governo. Olha lá, privatização das empresas estatais, desregulamentação dos mercados comercial e financeiro. Aí ele está meio que escorregando. Por quê? Para ele agradar o Bolsonaro, ele vai ter que fazer aquele imposto. E aquele imposto para conseguir bancar o auxílio emergencial. Se fosse por ele não tinha nem esse imposto e também nem um auxílio emergencial, tá? E redução dos gastos públicos. Se vocês perceberam, né, esse ano 2020 aqui no Brasil, nós temos a reforma administrativa. E o que está mais em questionamento é o fim da estabilidade de emprego para o servidor público. É o que está sendo mais discutido. Tem outras coisas também, tá bom? Então, essa discussão na pandemia. Então, se você quer ser keynesianista, então você quer o Estado mais forte, o Estado mais interventor, e se você é neoliberal, você vai fazer então essa questão. Então, vamos lá. Ó. Aí, vamos falar um pouquinho dos blocos econômicos. O que é um bloco econômico? Então, é uma forma, tá? Então, é uma maneira... Opa, espera um pouquinho, gente. É uma maneira ou uma forma encontrada. Forma encontrada pelas nações para barrar o poder das empresas, transnacionais. E aí você vai ter vários tipos de organização. Primeiro, vamos trabalhar aqui, ó, o Mercosul. O Mercosul, ele adota o que nós chamamos de União Aduaneira. O que é uma união aduaneira?
é quando os estados estabelecem taxas de importação e exportação iguais. Então, no caso, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, esses quatro, eles possuem taxas mais atraentes. Então, se você quiser vender esses produtos aqui, vai ficar mais fácil. Então, entre os quatro. Já a área de... Então, presta atenção, é uma redução de taxas. Já aqui no NAFTA, já é abolição de taxas de exportação e importação. Então, aqui você vai ter aqui, ó, o fim das taxas. Taxas de exportação e importação. Eles utilizam, ó, free trade. O que é free trade? Livre comércio, tá? Então, é uma área de livre comércio. Mas toma cuidado. Quando fala livre comércio, só mercadorias. Pessoas não têm essa liberdade toda. Então, só mercadorias. E os últimos aqui, nós podemos falar que essa daqui é um cartaz que aconteceu no dia 25 de março de 57. Foi quando surgiu aqui o Mercado Comum Europeu. Que é uma área de livre comércio, tá? Então, o mercado comum seria uma área de livre comércio, ok? Então, aqui, área de livre comércio. Só que, com o tempo, isso começou a crescer demais. E aí, nos anos 80, surgiu a Comunidade Europeia. Então, nos 80, Comunidade Europeia. O que é isso, Estevam? Aqui só tinha liberdade de comércio. Agora, nos anos 80, tem a liberdade de comércio e as pessoas dos países membros tinham liberdade de trânsito. Então, não precisava de fazer a sua transição, fazer o seu, ter um visto. E as coisas começaram tão bem que nos anos 2000, ou na verdade, perdão, em 1992, aí surge a União Europeia. Que é uma união monetária, tá? Essa união monetária tem como a moeda o euro. Então, os países unificam até as moedas. Tudo bem, gente? Então, aí está a aula sobre globalização. Espero ver mais vezes. Então, até a próxima. Um grande abraço. Fui!